parece uma versão convencional da Ford Maverick, mas essa aqui é uma novidade, é uma versão híbrida da picape, que externamente quase não tem diferenças, a diferença está de fato mesmo sob o capô. Você consegue identificar a versão híbrida apenas pela ausência de ganchos para reboque no para-choque, pelas rodas de 18 polegadas de design exclusivo e por um discreto emblema na traseira. Eu vou te contar tudo sobre essa novidade, vou dirigir o carro, mas antes já vou te pedir a gentileza de se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o like e acionar o sininho para receber as notificações. Vem comigo! A caçamba da versão híbrida da Ford Maverick não teve nenhum prejuízo em relação à versão FX4, que é a combustão. Ela tem 938 litros, é 1 litro maior que a da Fiat Toro, apenas 1 litro. O que pesa contra é que essa tampa ela não tem aquela mola de alívio de peso para subir. Essa unidade aqui está equipada com esses acessórios aqui com bicicleta, mas a gente teve acesso aqui a outras unidades e ela fica deixando a desejar essa mola. Ela também não vem de fábrica com capota marítima. O comprador que quiser precisa desembolsar um dinheiro a mais e pagar como acessório. Já a capacidade de carga é de 659 kg nessa versão, está na média dessas chamadas picapes intermediárias, né? E a altura em relação ao solo, que é sempre uma medida que eu acho que importa para quem busca, quem gosta de picapes, é de 211 milímetros, né? 21,1 centímetros. A nova versão Hybrid da Ford Maverick custa R$ 244.890. É o mesmo preço da versão FX4 com mecânica a combustão. Aí cabe ao cliente escolher se ele quer a mecânica híbrida, né, mais econômica, mais sustentável para rodar na cidade, ou se ele quer a versão com motor 2.0 turbo e maior capacidade off-road. No interior, a maior diferença da Ford Maverick Hybrid em relação às versões convencionais é o painel, que em vez de conta-giros traz esse instrumento que mostra se a frenagem regenerativa está carregando a bateria ou a carga que a pessoa está gastando, né? No caso ele se movimenta para cá. No mais, essa telinha aqui, essa janela digital tem 6,5 polegadas e a central multimídia Sync tradicional da Ford tem 8 polegadas. É engraçado que ela tem esse nicho aqui, eu imagino que as versões top de linha vendidas no exterior têm uma tela maior. É um sistema tradicional da Ford, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, mas é preciso aqui colocar cabos. Aqui, ele não é conexão sem fio. Já que a gente precisa de cabos para fazer o espelhamento do celular com a central multimídia, pelo menos a Ford Maverick tem duas entradinhas, uma convencional e uma mini no painel, e tem mais duas para os passageiros que viajam no banco traseiro. Um detalhe interessante que já existia nas versões convencionais da Ford Maverick e que está presente também aqui na versão híbrida é a abertura elétrica do vigia traseiro. Uma picape cabine dupla principalmente é interessante, né? Porque o motorista não tem como acessar o vidro de trás daqui, né? No acabamento, a versão Hybrid segue o mesmo padrão da versão FX4 que a gente já conhece. Isso significa que os revestimentos aqui a bordo são todos de plástico rígido. No painel, nas portas, ela tem só um apoio de braço aqui que é estofado e esse estofamento marrom que ajuda a quebrar um pouco a monotonia. Pelo menos, pelo que a gente observou, os encaixes são bons, o que ajuda a trazer um pouco aí de qualidade para esse interior que não é luxuoso. Entre os equipamentos de segurança, a versão Hybrid da Ford Maverick tem 7 airbags, frontais, laterais de cortina e para os joelhos do motorista. Tem o farol alto automático e tem também um sistema de frenagem pós-colisão. Os faróis que no caso são de LED, com iluminação em LED, mas curiosamente as lanternas não. As lanternas têm lâmpadas halógenas. Um dos recursos aqui para aproveitar o espaço interno na Ford Maverick é
esse porta-objetos embaixo do banco traseiro, que na versão híbrida é ligeiramente menor que na versão FX4. Ainda assim, tem alguns litros aí para pequenos volumes. E por falar em banco traseiro, a Ford Maverick tem um dos bancos traseiros mais espaçosos do segmento. Mas ter um dos bancos traseiros mais espaçosos do segmento não significa necessariamente muito espaço. Isso porque muitas picapes cabine dupla têm um banco traseiro realmente apertado. A da Maverick não chega a estar apertado, o banco dianteiro está regulado para mim. Estou ainda com alguma folga aqui para as pernas, mas também não é um espaço abundante, assim, um espaço que sobra, né? Pelo menos a capota, o vão para a cabeça, dá para pessoas mais altas se acomodarem aqui sem esbarrar a cabeça no teto. Essa versão híbrida ela tem uma bateria de íons de lítio que está posicionada aqui, debaixo do banco do passageiro, mas ela é acessada por baixo do carro, não é pelo interior. E a Ford dá uma garantia de 8 anos para essa bateria e para os demais componentes do sistema elétrico que faz parte aí desse sistema híbrido do carro, né? No mais, o restante do veículo tem uma garantia padrão de 3 anos. Um recurso útil que o câmbio automático CVT dessa picape tem é a função low, que simula uma primeira ou uma segunda marcha para o carro ter força para arrancar puxando um reboque ou num piso de baixa aderência numa situação desse tipo. A própria Ford aponta que a principal concorrente da Maverick híbrida é a Toro, a Fiat Toro na versão Ultra, e também, curiosamente, o Jeep Compass, que é um SUV, mas que na versão top de linha Trailhawk tem preços aí na mesma faixa. Bom, então como que é dirigir a Ford Maverick Hybrid? A gente está tendo um contato breve com essa picape, basicamente cerca de 80 km em rodovias duplicadas no interior de São Paulo, como é padrão, né, nessas apresentações à imprensa, só um contatinho mais rápido. Nessas circunstâncias, a picape está agradando. Durante a apresentação à imprensa, a Ford destacou que a Maverick é uma picape com conforto, com suavidade ao rodar de SUV. Que, aliás, outras fabricantes também têm destacado, né, nessas picapes monobloco, né, que elas não têm construção com chassi, né, que é o caso também da Toro, da Nova Montana, etc. E nesse percurso de test drive, realmente a Maverick está agradando, ela tem um rodar suave, a estabilidade dela também está agradando para um veículo com altura elevada, né, mais alto. Realmente é um rodar bem semelhante ao de um SUV mesmo. Vale lembrar que a Ford Maverick ela tem um sistema de suspensão convencional, de automóvel mesmo, né, com a arquitetura McPherson na frente e atrás eixo de torção com molas helicoidais, não é mola semi-elíptica, né, como tem na Montana, que é aquele sistema mais apropriado para carga, né? Nesse carro não, é mola helicoidal semelhante a um automóvel mesmo. Parte mecânica, o sistema híbrido da Ford Maverick utiliza um motor 2.5 da família Duratec, um motor já conhecido aí de outros modelos da Ford, aqui por Fusion. Na Ford Maverick, ele tem ciclo Atkinson, não é ciclo Otto, né, para priorizar economia de combustível. Em associação com o motor elétrico, né, o motor a combustão mais o elétrico, eles desenvolvem 194 cavalos de potência combinada no caso, né? É um valor elevado, significativo. Por mais que a Ford Maverick híbrida seja pesada, né, ela tem cerca de 1.700 kg de peso, está longe de ser uma picape leve. Apesar disso, esse sistema híbrido dá um desempenho realmente muito bom para ela. Nessas rodovias aqui duplicadas, a gente não tem dificuldade alguma em acelerar, ela acelera rápido, retoma velocidade rápido, ultrapassa bem, enfim. Não há absolutamente nada a reclamar do desempenho dessa picape. Colabora também para esse bom desempenho da Ford Maverick híbrida o torque, que é de 21,4 kgfm, também aí um valor combinado do motor a combustão com o elétrico, e o motor elétrico, como é de praxe, né, nesse tipo de motor, ele tem torque imediato. Então, não precisa chegar em faixa de giro para entregar valor máximo e tal. Então, isso também ajuda bastante, né, a maneira como esse carro responde ao comando do acelerador, né?
No mais, na parte mecânica, a Ford Maverick tem um sistema elétrico de assistência de direção, como é comum hoje em dia. A impressão sobre esse sistema é muito boa, parece que ele está bem ajustadinho, o volante é firme em alta velocidade, leve em manobras, enfim, também parece que a Ford fez um bom trabalho nesse aspecto. A Ford Maverick híbrida tem 5 modos de direção: normal, rebocar, escorregadio, eco e sport. O que muda de um modo para o outro são os parâmetros de resposta do acelerador. Por exemplo, no modo Sport o acelerador responde mais rápido, né? Por outro lado, no modo Eco as respostas são mais lentas, o motor trabalha em giro mais baixo também no modo Eco. No modo Sport a direção também fica mais firme, fica com menos assistência. Também, dependendo do modo, mudam um pouco os parâmetros dos controles de tração e estabilidade. No modo escorregadio, por exemplo, o controle de tração atua mais, né? O carro perde mais aderência e tal. Da mesma maneira, no modo rebocar, o controle de estabilidade também fica mais intrusivo, né? Porque o carro está rebocando, enfim, né? É tudo eletrônico, por assim dizer. O sistema híbrido desse carro, os motores elétricos e a combustão, trabalham associados a um câmbio CVT. No caso dessa picape, o câmbio CVT não tem marchas simuladas, como está se tornando padrão agora, né, em praticamente todos os segmentos. Isso porque, como é um carro híbrido, eles priorizam a eficiência energética máxima, né? Que no caso é com o trabalho normal do câmbio CVT, né? De manter o giro constante, né? Contínuo, em vez de ficar subindo e descendo, simulando marchas. Realmente é mais eficiente do ponto de vista energético, mas a condução fica um pouco mais monótona, né? E lembrando também que, não tendo marchas simuladas, impossível ter modo sequencial de troca, né? O motorista não consegue mexer nisso, nem por borboletas no volante, nem na alavanca do câmbio, nada. Durante esse trajeto de test drive, outra coisa que a gente pôde observar é que a Ford Maverick ela tem uma boa posição a dirigir. O banco apoia bem as pernas, apoia bem a coluna. É o típico banco de padrão americano, né? Apesar de que a Maverick é feita no México, mas ela é exportada para a América do Norte, inclusive, de lá, né? Então um banco grande, enfim, para pessoas corpulentas, né? Ele apoia bem o corpo, um banco confortável. E o do motorista tem ajustes elétricos, inclusive o ajuste lombar também elétrico, interessante. Do passageiro não tem, ele é todo manual. Outra característica que contribui para uma boa posição a dirigir é a coluna de direção, que tem duplo ajuste, ajuste em profundidade, em altura também. O volante, inclusive, tem boa pegada também. Os números de consumo da Ford Maverick híbrida, de acordo com os padrões do Inmetro, são de 15,7 km por litro na cidade e de 13,6 km por litro na estrada. Lembrando que em carros híbridos é comum que o consumo urbano seja melhor que o consumo rodoviário. Por quê? Porque na cidade, em percursos urbanos, principalmente nas grandes cidades, o carro consegue trabalhar com motor elétrico em modo totalmente elétrico por mais tempo, né? Nesse caso, no caso da Ford Maverick, que não é um híbrido plug-in, né? Não é daquele híbrido que você pluga na tomada e ele pode andar vários quilômetros no modo elétrico, não é esse o caso, né? Nesse caso, o motor elétrico ele entra em ação em baixas velocidades, em manobras, naquela situação de anda-para, de congestionamento e tal. Aí o motor elétrico trabalha bastante, o motor a combustão fica desligado. E por outro lado, na estrada, que você demanda mais potência, o motor a combustão trabalha mais. Por isso, essa diferença, né? Na estrada, os números de consumo não são tão diferentes de um carro normal a combustão. Isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se vocês realmente tiverem gostado, deixem o like, o joinha. Se não gostaram também, deixem um dislike, mas reajam. Podem deixar um comentário também, dizendo o que vocês acharam. E continuem acompanhando o canal, que tem sempre novidade. Muito obrigado, tudo de bom e até a próxima.